Excelentíssimo senhor desembargador relator, eminentes desembargadores, integrantes da colenda primeira turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Boa tarde. Falo pelo A apelante, a controvérsia controvérsia. trazida neste recurso, ela é bastante objetiva. O apelante, ele não discute a extinção do processo. O recurso, ele se limita ao capítulo da sentença que afastou a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria havido a angularização processual. Com a devida vênia, esse ponto ele merece reforma. O dado central dos autos é simples. A ação de busca e apreensão ela foi ajuizada em 11 de setembro de 2025, mas o pagamento que afastava a utilidade da demanda ele já havia sido realizado em 7 de setembro de 2025. Ou seja, quando o banco provocou o Poder Judiciário, a obrigação que servia de fundamento para a busca e apreensão ela já estava satisfeita. Mesmo assim, o apelante ele precisou constituir advogado, comparecer espontaneamente aos autos, juntar a procuração, juntar o comprovante de pagamento e provocar a análise judicial da perda superveniente do interesse processual. Portanto, excelência, o que se discute aqui não é se a extinção do processo foi correta. A extinção em si não é objeto de insurgência. O ponto é outro. Quem deve suportar os custos de uma ação que foi ajuizada quando o pagamento já havia sido realizado? A resposta, com a devida vênia, ela deve ser dada pelo princípio da causalidade. Deve responder pelo ônus sucumbenciais aquela parte que deu causa à instauração do processo. E no caso concreto, a causalidade ela recai sobre a instituição financeira, que ajuizou a ação de busca e apreensão 4 dias após o pagamento realizado pelo consumidor. A sentença ela afastou os honorários com base na ausência de citação formal e de angularização processual. Contudo, esse fundamento, isoladamente, ele não resolve a controvérsia. Houve comparecimento espontâneo do réu, houve atuação processual efetiva, houve juntada de documentação, houve trabalho técnico do advogado e houve, sobretudo, necessidade de atuação defensiva para demonstrar que a ação ela já havia perdido a sua utilidade desde antes do ajuizamento. A ausência de citação formal ela não pode transformar em gratuito o trabalho advocatício realizado. Nem pode servir como salvo-conduto, para que o autor ajuize uma ação desnecessária e depois saia do processo sem qualquer ônus. Outro ponto relevante é que, nas contrarrazões, o banco ele procura sustentar que a demanda ela decorreu da inadimplência do financiado. Mas esse argumento ele não enfrenta o ponto decisivo do recurso, que é a ação foi proposta depois do pagamento. A eventual existência de parcelas antes do pagamento, ela não altera o fato de que, no momento do ajuizamento, a ação já havia sido regularizada pelo consumidor. Além disso, depois de informado o pagamento nos autos, a instituição financeira ela ainda chegou a requerer o prosseguimento do feito, o que reforça a necessidade da atuação do patrono, do apelante, e a aplicação do princípio da causalidade. Portanto, excelências, o caso não é de condenação automática em honorários apenas porque houve a extinção sem resolução do mérito. O caso é de condenação porque o banco deu causa ao ajuizamento e à movimentação de uma demanda que, desde o início, já não possuía utilidade prática. Em termos simples, se o consumidor pagou antes da ação e ainda assim precisou contratar advogado para demonstrar esse pagamento nos autos, não é razoável que ele suporte sozinho o custo dessa atuação. Por isso, o apelante requer o provimento da apelação apenas para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do apelante, preferencialmente sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ou, subsidiariamente, caso essa colenda turma entenda não ser possível a fixação percentual, requer-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, em valor compatível com o trabalho realizado, e com a natureza da causa e com a atuação efetiva do advogado nos autos. Em síntese, o pedido é simples: manter a extinção, mas corrigir o capítulo da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade ao caso concreto. Muito obrigado.